Então, vamos treinar. Exercícios de fixação. Relacione as colunas. Então, vamos relacionar aí? Vamos juntos. Vamos lá, eu coloquei aqueles que são mais pedidos em prova, só para você fixar um pouquinho os conceitos que você acabou de aprender, tá bom? Então, vamos lá, sem decorar. Olhe para mim, desafio, lembra, o desafio está lançado. Você vai responder a todas essas frases e questões sem ficar colando na gramática, não. É só usando a lógica que eu te ensinei no vídeo anterior. Então, vamos lá, sem colar, sem cola. Relacione as colunas. Bom, eu tenho que ver se é comparativo ou se é superlativo. Primeira coisa que eu faço é olhar para a frase e achar o adjetivo. Primeiro passo é achar o adjetivo. Tudo bem? Posso colocar o passo a passo aqui para você? Eu vou colocar uma colinha para te ajudar. Para você depois aprender a fazer sozinho. Ó, então, primeiro passo, achar o adjetivo. Tá, vou achar o adjetivo. Na letra A, achei. Saborosa. Segundo passo, perguntar se compara ou destaca. Perguntar se compara ou se destaca. Dri, como é que eu vou saber se compara ou se destaca? Você vai olhar para a frase e vai ver se há dois elementos sendo comparados, se for esse o caso, comparativo. Se não, se estiver destacando, aí se destacar é o último passo. Se for comparativo, você já resolveu, que o comparativo é fácil. Se destacar, se for o caso de destacar, aí você vai ter que fazer mais uma pergunta. Você vai perguntar se destaca absolutamente ou em relação a um grupo. É isso que a gente vai fazer em todas as questões aqui e exercícios deste vídeo, tá bom? A letra nunca fica tão boa nesse... Bom, tudo bem? Então vamos. Letra A, achei o adjetivo. Segundo passo, perguntar se compara ou destaca. Nesse caso, eu estou comparando a receita dela com a sua. Beleza, show, então compara. Compara tão quanto comparativo de igualdade. Letra C. Bora, próxima. Ó, tô usando esses códigos aqui com você, tá bom? Show. A roupa da Márcia é mais bonita do que a da Clara. Cadê o adjetivo? Bonita. Perguntar se compara ou destaca. Estou comparando a roupa da Márcia com a... Olha aqui o substantivo implícito. Com a roupa de Clara. Então, compara. Show. Compara é comparativo. Mais bonita do que é comparativo de superioridade. Código A. Próxima. O atual trabalho dele é menos rentável que o anterior. Compara ou destaca. Neste caso, é só olhar para ver se há dois elementos sendo relacionados. Ó, o trabalho dele e o trabalho anterior. Tá vendo que existe aqui um substantivo implícito? Então, são dois elementos que estão sendo comparados. Neste caso, eu estou dizendo menos rentável. Se é menos rentável, é comparativo de inferioridade. Código B. Próxima, letra D. Todos achavam que ele era extremamente agradável. Próximo, ó, presta atenção que o cara lá não sabe nem por onde começar. Você não. Primeiro passo é, se a questão é de grau do adjetivo, primeiro passo é achar o adjetivo. Cadê o adjetivo dessa frase aí? Primeiro passo é sempre achar o adjetivo. Achei, ó. Agradável. Variou em grau? Sim. Compara ou destaca? Eu estou comparando ou eu estou destacando? Não, eu estou destacando. Extremamente agradável. Beleza. Se destacar, eu tenho que perguntar se é absolutamente ou se é em relação a um grupo. Não, é absolutamente. Não é em relação a um grupo. Então, ele é o superlativo absoluto e ele não economiza, ele aumenta. Extremamente é intensificador, é advérbio. Superlativo, absoluto, porque não é em relação a um grupo, e é analítico porque não economiza, porque aumenta. Código E. Sem decorar, sem fazer, sem ficar aí
olhando o livro. Só pensando a lógica desses nomes aí. Próxima. Ele era dotado de incredibilíssima sensibilidade. Vamos lá. Cadê o... Primeiro passo é achar o adjetivo, é chamar o feito à ordem e achar o adjetivo. Cadê o adjetivo da letra E? Ele era dotado de, achei, incredibilíssima sensibilidade. Esse adjetivo, ele compara ou destaca? Destaca, então ele é superlativo. É superlativo em relação a um grupo? Não, é absolutamente. Beleza. Economiza? Sim, porque tem sufixo. Então, como é que é o nome dele? Superlativo, absoluto, sintético, código D. Eventualmente, era muito legal. Cadê o adjetivo? Achei. Compara ou destaca? Destaca. Destaca absolutamente ou em relação a um grupo? Absolutamente. Tem advérbio? Tem. Então, ele não economiza. Então, ele é um superlativo absoluto analítico. Código E. Próxima. Porém, era menos racional que a média. Vai, cadê o adjetivo racional? Compara ou destaca? Veja, existe aqui um sujeito que está omitido, elidido. É como se eu dissesse, ele era menos racional. Então, ó, ele era, enfim, coloque aqui um pronome só para você visualizar que existem dois elementos que estão sendo comparados. O que está implícito e o outro aqui. Então, se são dois elementos comparados, ele é comparativo. Comparativo, se ele diz que é menos, comparativo de inferioridade. Código B. Tá comigo? Dri, lá na letra E, sensibilidade era o quê? Sensibilidade, deixa eu só voltar aqui uma dúvida de um aluno, era substantivo. Ah, entendi. Como o exercício é de grau de adjetivo, eu não tinha que olhar para sensibilidade, porque sensibilidade é substantivo. E eu estou vendo que eu tenho que olhar para o incredibilíssima, porque ele é que é o adjetivo. É isso. Então, eu aproveitei aqui, voltei um pouquinho, recuei para a letra E, para mostrar o seguinte. Você está entendendo que, às vezes, as suas dúvidas são de base? Você está entendendo que, às vezes, você está fazendo uma questão de grau de adjetivo, mas você não sabe nem para onde você vai olhar? Adriana, então, lá na letra E, eu tinha que olhar para o incredibilíssima, porque sensibilidade é substantivo. E como eu quero o grau do adjetivo, é para o incredibilíssima que eu vou ter de olhar, entendeu? Então, por isso que o primeiro passo é sempre achar o adjetivo. E é sempre lembrar que adjetivo é classe de palavra que se refere a substantivo. Que naquele caso da letra E, o substantivo era ele, sensibilidade. Por isso que incredibilíssima era adjetivo. Entendeu? Sempre pensando na frase, sempre olhando para ela, ó. A letra H. Este procedimento é melhor que o outro. Beleza, Adriana, olha só. Primeiro passo é achar o adjetivo. Então, vamos chamar o feito à ordem, vamos achar o adjetivo. Cadê o adjetivo? Melhor. Tá, entendi. Adriana, não é procedimento, não. Não, procedimento é substantivo. Eu tenho que olhar para o adjetivo, melhor. Ah, entendi. Show. Esse adjetivo, Então, ó, vou repetir o passo a passo. Ó. Achar o adjetivo. Segundo passo, perguntar se ele compara ou destaca. Neste caso, eu estou relacionando dois elementos. Este procedimento e o outro. Então, é comparativo, tá? Agora eu preciso saber se ele é um comparativo de igualdade, superioridade ou inferioridade. Neste caso, a gente tem aquela forma irregular. O que é o irregular? O irregular é aquele que recebeu um nome novo para marcar a variação. Lembra? O irregular, ele só é mais difícil porque não aparece o advérbio ali, ele está embutido no melhor. O advérbio, ele aparece embutido ali no melhor. Ou seja, melhor é mais bom. É só você olhar para o melhor, pensar que ele é o irregular e lembrar de onde ele veio. Melhor é igual a mais bom. Se ele é igual a mais bom, então é comparativo
de superioridade. Melhor é igual a mais bom. Sempre fazendo isso, porque o chato do irregular é que o advérbio não aparece. Você tem que fazer a conversão. Entendeu? Show. Só isso, é só essa a dificuldade do irregular. Esse aqui é irregular. Pronto, você já aprendeu. Ó, vamos ver a letra I. Todos os ambientes são... Peraí, erro de digitação, que nervoso. Faltou esse S aí, que nervoso. Todos os ambientes são agradabilíssimos. Show. Cadê... Corrija esse S aí, pelo amor de Deus. Cadê o adjetivo? O adjetivo tá aqui. Agradabilíssimos. Achei. Tá, show. Achei. Primeiro passo é achar o adjetivo. Segundo passo é, olhe para o passo a passo, a gente está fechando, ó. Perguntar se compara ou destaca. Compara ou destaca? Não, ele não está comparando dois elementos, ele está destacando. Então, é superlativo. Show. Superlativo absoluto ou relativo? Absoluto, porque ele não relaciona um grupo. É absoluto e é econômico, porque vem com sufixo superlativo, absoluto, sintético. Código D. Por fim, J. Dois elementos que são comparados. Tá aqui o adjetivo. Tão quanto. Comparativo de igualdade. Resposta. Peraí. Vou colocar o código aqui maior para você. Letra C. Tudo bem? Aprendeu? Agora vamos fechar o vídeo resolvendo algumas questões de concursos. Só, peraí, ó. Só com isso, para fechar, são questões em que, para fechar essa aula de grau dos adjetivos, estou fechando. A gente começou a aula resolvendo questões, lembra? Eu já comecei a aula resolvendo questões e aí, lembra que aquelas questões com as quais começamos a aula, elas eram só para ver se havia ou não variado em grau? Lembra? Que você olhava assim para a frase e falava assim, caramba, é só para saber se houve ou não variação em grau, era só para achar adjetivo. Lembra aquelas lá? Pois é, agora essas vão além. Porque agora não é só ver se variou em grau ou não. Não é só identificar se houve ou não variação em grau. Agora, para fechar, eu quero que você diga o tipo de variação de grau. Então, você tem que estar apto a dizer se é comparativo, se é superlativo absoluto, se é superlativo. A gente vai fazer isso em cada uma das alternativas dessas questões que vamos resolver. Então, vamos embora lá. Identificar o tipo de variação de grau. Dizer os nomes. Questão 4. Banca VUNESP. Aqui, veja o que a banca quer. Ela traz uma frase e diz a frase: hoje descobri que ele é muito mais forte que eu. Está reescrita no grau comparativo de igualdade. Então, vamos embora. A banca te traz uma frase. Veja que essa frase, ela teve uma variação em grau. Primeiro vamos analisar essa frase. Vamos curtir a questão. Ó, tá aqui a frase. Houve uma variação em grau? Houve. Compara ou destaca? Compara, ó, ele e eu. E compara dizendo mais. Então, a frase do enunciado estava no comparativo de superioridade. Agora, a VUNESP quer que você a reescreva colocando no grau comparativo, sim. Lembrando que comparativo é aquele em que são dois elementos, mas de igualdade. Vamos lá? Letra A. Hoje descobri que ele é menos forte do que eu. Não, menos forte que eu é inferioridade. Não pode ser a letra A. B. Hoje descobri que ele é fortíssimo. Olhe para mim, olhe para mim. Vamos embora fazer isso juntos? Vamos ver se você aceita o desafio. Ó, o desafio é, vamos aprender isso definitivamente? Diante de cada uma dessas frases da questão aí da VUNESP, eu quero que você escreva qual é o grau. Vamos aproveitar essas questões? Então, ó, na letra A, que grau foi esse? Vamos só achar a resposta, não. Vamos colocar o grau de cada uma delas. Esse aqui era comparativo de inferioridade. Show. E eu queria igualdade, por isso que não foi a A.
Tá, na letra B, ele é fortíssimo. Isso aqui é superlativo, tá? É superlativo absoluto, né? Porque não está relacionando a grupo nenhum. E é econômico, né? Então vá, diga o nome todo, aproveite, treine comigo, ó. Superlativo absoluto sintético, porque tem sufixo, é econômico. Não é a letra B, eu queria o comparativo de igualdade. Letra C, hoje descobri que ele, ó, compara dois elementos igualando. A banca queria comparativo de igualdade? Achei. Resposta, letra C. Mas vamos lá, vamos marcar todas, ó. Letra D. Hoje descobri que ele... Olha essa letra D, olhe para mim, olhe para mim. A VUNESP, vou falar uma coisa para você, que com o tempo você vai entender, se você fizer algum concurso na vida cuja banca seja a VUNESP. Isso aí foi prova para a Prefeitura de Olímpia, de São Paulo, que a VUNESP fez. E a VUNESP é uma banca que eu conheço muito, muito. E eu vou te dizer, sabe como é que são as provas de português dela? É assim, quando ela vai fazer um concurso que não é tão disputado, ela faz uma questão que a resposta em si é fácil. Se você for ver a letra C, é tranquila. Putz, ele quer comparativo de igualdade, a letra C tá na cara, tão quanto. Isso porque foi o concurso para a Prefeitura de Olímpia e não tinha tanta concorrência. Sem querer menosprezar o concurso, obviamente, você sabe do que eu tô falando. Agora, o que a VUNESP faz? Ela faz essas questões sempre colocando nas outras alternativas uma que seja muito difícil, avisando para o candidato assim, ó, na Prefeitura de Olímpia eu não quis apertar não, mas quando eu for fazer TJ São Paulo ou Ministério Público de São Paulo que ela faz, eu vou repetir, a banca, quando você for treinar com o VUNESP, cuidado, a resposta em si é fácil. Nas outras alternativas, uma delas vai ser a dica para a prova de alto nível que ela vai trazer depois. É como se ela dissesse assim, hoje eu não estou afim de bater, mas eu sei bater. A letra D é essa, ó. Hoje eu não estou afim de bater, mas eu sei bater. A VUNESP está batendo no ombro do cara que vai fazer TJ São Paulo, MP São Paulo, dizendo, ó, na tua prova eu vou colocar o que eu coloquei na D. Olha o que ela faz. Hoje descobri que ele é pouco mais forte do que eu. Eu quero saber o seguinte, qual é o grau da letra D? Hein? Tudo bem que você não precisaria saber isso para essa questão da Prefeitura de Olímpia. Tudo bem, mas na prova de alto nível, ela está avisando, ó, eu sei bater. Eu quero que você me diga, que grau é esse da letra D? Bom, primeiro, compara ou destaca? Compara ele e eu. Tudo bem? Tá. Então, ele é comparativo de quê? Tá. Quando ele diz pouco mais, aí o cara fica na dúvida. Ele não sabe se olha para o pouco ou se para o mais. Entendeu o que eu tô falando? Olha para mim. A VUNESP, na letra D, está colocando uma frase muito top. Se a banca pergunta a você assim, ó, na letra D, o adjetivo da letra D variou em grau comparativo de superioridade, mais, ou de inferioridade, pouco? Vou repetir. É de superioridade ou é de inferioridade? Porque o cara que olhar para o pouco vai dizer inferioridade. O cara que olhar para o mais vai dizer superioridade. Você entendeu que top essa letra D? A VUNESP está avisando que sabe bater. Tá, Adriana, então, eu já sei como é que eu vou te responder isso, Adriana. Eu vou usar aquilo que você me ensinou. Ó, não é grau do adjetivo? Então, eu vou achar o adjetivo. Forte. Tá. Se eu tenho que saber se ele é comparativo de superioridade, inferioridade, primeiro passo é achar o adjetivo. Este é que é o adjetivo, tá? Beleza. Agora, veja, cadê o intensificador dele para você saber se é de superioridade ou se é de inferioridade? É esse mais. Entendi. Então, o que vale é isso, Se ele disse mais... Por que eu tenho que olhar para o mais? Porque é o grau do adjetivo. E o mais é o advérbio que se refere ao adjetivo. O pouco não. O pouco nem está se referindo ao adjetivo. O pouco nem é grau do adjetivo. O pouco é grau do advérbio. O pouco se refere a esse advérbio mais.
Então, não é para o pouco que você vai olhar, é para o mais. Esse comparativo é de superioridade e não de inferioridade. Entendeu? Conheço muito bem essa banca. Tanto é que quando você vai se preparar nela, se um dia você tiver que encará-la, faça as provas anteriores dela, mas sempre olhando para as outras alternativas, porque é isso que ela cobra nas provas de alto nível. O que você aprendeu na letra D? Você aprendeu que toda vez que você tiver que identificar o grau do adjetivo, você tem que achar o advérbio que se refira a esse adjetivo. O pouco, mas eu achei que fosse de inferioridade, pouco. Mas o pouco era advérbio que se referia a outro advérbio. Ele não estava variando o grau do adjetivo, ele estava variando o grau do advérbio mais. Entendeu? Show. Bora fechar a questão, ó, letra E. Hoje descobri que ele é, lembra? Eu quero que você me diga o nome de cada uma dessas frases, o nome do grau, ó. Hoje descobri que ele é o mais forte de nós. Vamos lá, vamos lá. Compara ou destaca? Compara ou destaca? Ele não está dizendo que é o mais forte, destaca. Superlativo. Tá, destaca absolutamente ou em relação a um grupo? Em relação a um grupo, de nós. Então, é superlativo relativo. Porque é em relação a um grupo. E é mais superlativo relativo de superioridade. Anotou em todas as alternativas para poder estudar depois? Bora mais, próxima questão. Assinale o grau em que foi empregado o adjetivo artificial na frase. Bom, então a banca quer que você diga qual é o nome do grau. Assinale o grau em que foi empregado o adjetivo artificial. Cadê o artificial? Tá aqui. Ora, tão fácil que dá medo. Achei, ó, artificial, tão quanto. Veja, veja, abrigar um mega empreendimento tão artificial quanto a Disney. Eu tenho dois elementos que estão sendo comparados, mega empreendimento com a Disney, e então compara ou destaca? Compara. Dois elementos, um mega empreendimento e a Disney. Comparativo de igualdade. Tranquila questão. Resposta letra D. Próxima. Aqui a banca diz o seguinte, ó, para fechar. Quando falamos em grau do adjetivo, a banca tá dando uma colinha aqui, tá? É fazer prova com consulta, tá? Resumindo a teoria pra gente. Então, vamos aproveitar, ó. Quando falamos em grau do adjetivo, queremos nos referir à dimensão da qualidade atribuída a um ser. Esse grau pode ser comparativo ou superlativo. Ao comparar dois ou mais seres, isso você já aprendeu comigo, ó, a banca está resumindo tudo que a gente aprendeu na aula. Ao comparar dois ou mais seres, a relação entre eles poderá ser de igualdade, inferioridade ou superioridade. Já o superlativo pode ser absoluto, é aquele que você destaca absolutamente, ou relativo, que é aquele que relaciona um grupo, lembra? O absoluto, ele pode ser aquele que aumenta ou pode ser o econômico. Já o relativo, que é aquele em relação a um grupo, pode ser de superioridade e inferioridade. Pronto. Só isso. A banca te deu um resumo de toda a aula e agora você vai assinalar a alternativa onde temos um superlativo absoluto sintético. Aproveite. Última questão, nós vamos identificar aí a única alternativa que tenha superlativo. Superlativo é aquele que destaca. Absoluto é aquele que destaca absolutamente, ou seja, não é em relação a um grupo. E sintético é aquele que é econômico, que tem sufixo. Resposta, letra A. O presidente saiu humilhadíssimo. Agora vamos ver as outras. Minha casa é menor que a sua. Olhe para mim, aproveite aí o finalzinho para colocar, diante de cada alternativa, o grau de cada um desses adjetivos. Mas faça daquela maneira como eu te ensinei, passo a passo. Primeiro passo, achar o adjetivo. Vamos lá, letra B. Cadê o adjetivo? Achei. Compara ou destaca? Compara, ó, minha casa com a sua. Beleza. Tá. Comparativo de quê? Igualdade, superioridade ou inferioridade?
Este aqui é aquele que é irregular. O irregular eu tenho que transformar, lembra? Eu tenho que fazer a conversão, ó. Menor não é a mesma coisa que mais pequena. Menor é mais... É só você fazer a conversão, ó. Quando você faz a conversão, menor é igual a mais pequena, matei. Então, é o quê? Comparativo, porque eu estou relacionando dois elementos, de superioridade, porque é mais pequena. E é interessante você saber que menor, olhe para mim. Outro dia, meu filho me perguntou, mas como é que menor é comparativo de superioridade? Porque menor está dizendo que é pequeno, está dizendo que é uma coisa ruim, não é inferior. Entendeu? Então, cuidado com a letra B. Parece que menor é comparativo de inferioridade, porque você fala assim, pô, é menor, coitado, é inferior. Não, é de superioridade, porque é mais pequena. Tem que fazer a conversão para ver que é de superioridade. Os irregulares, você tem que fazer a conversão deles para saber que tipo de variação de grau houve. Entendeu? Que top? Então, não é de inferioridade, é de superioridade. Próxima, Júlia é mais inteligente que Lívia. Eu comparo dois elementos, então é comparativo, e eu digo que é mais. Então é comparativo de superioridade. Idem. Idem ao anterior. E a última, Alice é muito inteligente. Vai, cadê o adjetivo? Primeiro passo é achar o adjetivo. Achei, inteligente. Segundo passo é perguntar se compara ou destaca. Neste caso, eu estou destacando. Tá, então é superlativo. Destaca absolutamente ou em relação a um grupo? Quando eu digo que é muito inteligente, eu estou destacando absolutamente, porque eu não estou relacionando a um grupo. É econômico? Não, porque ele usa advérbio, ele não economiza, ele aumenta. Então, é superlativo absoluto analítico. Você entendeu? Você entendeu que dá para não ficar decorando esses nomes? Eu odiava essa aula. Eu me lembro de que quando eu estudei isso, eu falei, putz, que nome chato, irregular, superlativo absoluto, analítico, relativo. Eu ficava louca com aquilo. Quando, na verdade, uma vez que você entenda esses nomes, eles passam a fazer lógica, sentido para você, é fácil memorizar. Já decorou, fechou. Menos um assunto. Daqui a pouco eu volto com mais.